nunca desistiu, porque queria desbloquear esse celular e simplesmente anotou todas as possibilidades possíveis de senha, até algum dia achar o certo. Tudo isso pra conseguir jogar Roblox. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão, que faz elas estourarem. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar. O tigrão do Ursinho Pooh. O Groot, genial. Um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas. A vela de A Bela e a Fera. Gênio do Aladdin. Um microscópio. Meu Deus. O martelo do Thor. Uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Uma empresa lançou um papel higiênico gigante, que é 32 vezes maior que um rolo normal. E eles dizem que um rolo desse pode durar um mês inteiro. O kit custa R$200 e vem 2 rolos e um suporte de metal. Porque o suporte normal simplesmente não aguenta o peso dessa porra. Esse cara tava puto por pagar R$20 na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. Esse cara tava puto por pagar R$20
água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... It's a bit sweeter taste, like smells a bit like chocolate. Took me back right back to my childhood. E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. I would go like maybe like 400. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha, sem carga, tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer. E aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer. E aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Esse cara achou um jeito genial de separar as ovelhas brancas das pintadas. Ele tem uma habilidade bizarra pra abrir e fechar a portinha e fazer cada uma ir pro lugar onde precisa ir sem errar nenhuma. As brancas vão reto e as azuis vão pra Moço, passou uma! Moço, pelo amor de Deus, vai buscar, vai buscar, vai buscar. Moça! Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas, parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso, esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí, que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas, parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso, esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí, que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas, parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso, esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí, que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta
Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal, mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a Coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de Coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de Coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal, mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a Coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de Coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes.